Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas premissas a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 4. Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinha e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Em um dos nossos cultos de oração com propósito, Deus nos levou a observarmos essa passagem com o entendimento de vermos tudo o que sai da nossa boca e como algumas palavras e atitudes interferem literalmente em nossa caminhada na fé e especificamente em nossas orações. Jesus aqui é bem claro que escândalos virão e que isso é uma prática do ser humano. Mas ai daquele por que vier esse escândalo. Para termos o entendimento daquilo que o Senhor está nos mostrando, temos que saber o que significa essa palavra escândalo dita por Jesus. A palavra escândalo vem do grego skandalon, um termo com significado amplo, mas que refere-se originalmente à vara que fazia com que uma armadilha disparasse, ou seja, assume o sentido de cilada, colocada no caminho como ocasião de tropeço a alguém, e também a palavra proskoma, pedra de tropeço, que são usadas para traduzir duas palavras de hebraico. Mixol significa uma pedra de tropeço e mokesh, que significa um laço ou armadilha. A palavra escândalo genericamente é usada para substituir os termos tropeço e cilada, embora ambas tenham o mesmo significado prático, uma ação deliberada para fazer com que alguém erre ou vacile. Ambos os termos aparecem em diferentes contextos. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9: Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. A expressão pedra de tropeço é aplicada aos cristãos que por algum motivo podem tornar-se um obstáculo ou uma causa de tropeço para os irmãos mais fracos, ou seja, ao exercerem toda a sua liberdade pela compreensão do ensinamento de Cristo, alguns cristãos poderiam magoar e ofender outros que ainda não tivessem compreendido tal liberdade. O modo com que as expressões pedra de tropeço aparecem em algumas passagens bíblicas nos adverte para a realidade de que, em alguns casos, pode acontecer de um cristão tentar ou levar alguém a pecar, e tal comportamento deve ser evitado a todo custo ou corrigido rapidamente. Isso é algo muito interessante, porque leva-nos a prestar bem atenção em nossas palavras e atitudes. Que outrora ainda que usada a justificação de Deus está tratando, vamos nos atentar que podemos lançar pessoas a prisões espirituais por causa de uma palavra ou uma atitude contrária daquilo que Jesus Cristo ensinou. Vemos o caso de Aitofel, dito ser um homem com uma intimidade muito grande com Deus, como lemos em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Ora, o conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Um homem temente, mas com as mesmas fragilidades da carne como nós. Por isso que na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nos é dado um conselho sobre isso. Tende cuidado,
de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aitofel, mesmo sendo sábio em tudo o que fazia, temente a Deus, conselheiro, amigo de Davi, pessoa próxima do rei, não ficou longe disso. E para vermos seu caminho, vamos de uma forma bem direta, elencar os passos que levaram este homem a não compreender suas limitações e que levou ele à morte por uma causa. Seu amigo Davi, rei e confidente, estava em guerra, mas naquele dia ficou no palácio, e viu do alto do seu palácio uma mulher se banhando, e quis tomá-la por mulher. Pois bem, assim o fez. Ela engravidou. Davi mandou ordem ao seu capitão para colocar seu marido, Urias, na frente da batalha, e o mesmo veio a óbito, e Davi a tomou por esposa, a sua mulher. Essa mulher era Batseba, mulher de Urias, neta de Aitofel. Com essa atitude, Aitofel não foi conversar com seu amigo. Não perguntou para ele ou questionou sua atitude, ou colocou as cartas na mesa, mas simplesmente guardou aquilo. E esse escândalo gerou uma raiz de amargura tão intensa que não havia um dia sequer que ele deixasse de pensar sobre isso. Esse escândalo fez com que Aitofel deixasse seu comportamento, outrora sábio e honroso, para dedicar sua vida a destruir Davi por causa de sua atitude. Mas como o Senhor nos ensina e nos mostra diante daquela mulher sendo apedrejada, ou melhor, aquela mulher que estava sendo sujeita a ser apedrejada, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pois quando reconhecemos nossos erros e pecados, somos justificados pelo Senhor, e ele nos acrescenta: vá e não peques mais. Aitofel poderia ter ido conversar com seu amigo, mas preferiu ouvir a voz da sua carne e estabeleceu uma prisão em sua alma, condicionando ele a gerar um encantamento em sua mente, ficando preso na vingança. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, ou quando não reparamos que nossas palavras e atitudes podem matar alguém emocionalmente e espiritualmente, lançando-os dentro de um lugar escuro, com ódio, raiva, rancor e sem expectativa de vida, não enxergamos que isso é tão nocivo a ponto de paralisar nossas vidas e as vidas das pessoas em volta. Por isso que Jesus disse que temos que perdoar e também vigiar, ou seja, pedir perdão. Ainda que nossa carne não queira por causa de alguma ferida na alma ou orgulho, só você sabe o que ouviu ou o que disse. Mas não podemos ficar presos a isso, porque, como dissemos anteriormente, essa é a chave para a sua oração ser ouvida, quando não há barreiras ou impedimentos em sua vida para poder levar essa verdade às pessoas. Só leva a liberdade de Cristo quem é livre. Não tem como falar que é livre se continua como Aitofel, preso naquilo que fizeram, disseram ou lhe traumatizou. Jesus nos dá a capacidade de discernir nossas ações através do Espírito Santo, mas temos que deixar ele nos curar, sarar e livrar dessas prisões. Que nada e ninguém te prive dessa verdade. Nenhuma palavra ou atitude é maior do que Jesus Cristo fez por você na cruz. Ele te amou antes de você ter o entendimento de amar. Se algo do tipo aconteceu, perdoe, peça e libere esse perdão. Não é para que as pessoas ou as outras pessoas vejam, mas é para você viver essa paz que excede todo entendimento. Se algo te gerou algum escândalo, ou algo te fez, ou algo que você fez gerou algum escândalo, perdoe e peça perdão. O que está em jogo é a sua vida e não a sua reputação, pois Deus cuida dos seus e te leva a viver todas as suas promessas conforme seu querer. Seja livre e não fique mais debaixo de nenhum jugo. Jesus te perdoou e te livrou. Creia. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor. Entregamos, Pai, essas primeiras horas, as nossas primícias a ti. Entregamos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. O tempo é seu, a hora é sua. Tudo está diante do seu querer e conforme a sua vontade.
Quem somos nós, Pai, para poder acrescentar, Senhor, sequer um minuto ou um segundo do tempo, Pai, se não for através da Sua vontade. Então, dá-nos o discernimento e o entendimento de tudo aquilo que nós temos que fazer, quando nós temos que fazer, a palavra que nós temos que dar e o momento, Pai, que nós temos que dizer estas palavras. Pai, faça, Senhor, com que esta alma, esta carne, se submeta cada dia mais ao Espírito Santo de Deus. Que não possamos ficar, Senhor, presos às coisas dessa terra, mas antes que, através da renovação do nosso entendimento, o Senhor faça com que o seu querer seja manifesto, a sua glória e o seu reino cada dia mais presentes, Pai. Graças nós te damos, ó Senhor, e que diante dessa palavra, diante dessa verdade, o Senhor nos conduza, Pai, livres para podermos, ó Senhor, também levar essa liberdade para todos aqueles que necessitam. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.